Olá, pessoal. Vamos a mais uma aula, agora falando com vocês sobre noções básicas sobre atenção básica. Essa aula é importante porque a gente vai aprender um pouco mais de como é que funcionam os serviços de saúde aqui no Brasil. Como é que tudo foi organizado para que hoje a gente tenha essas medidas, né, de controle social e também de ações destinadas à saúde coletiva de um modo assim mais abrangente. Então vamos lá. Antes de começar a entrar de fato nos fundamentos da atenção básica, a gente precisa entender um contexto muito mais amplo. Esse contexto é relacionado às pirâmides etárias. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso em algum momento, mas são aspectos que são levados em consideração para que os países no mundo inteiro façam as organizações dos seus serviços relacionados à saúde. Então, vamos lá destrinchar um pouco do que seja as pirâmides etárias. Bem, é estimado que em 2013 o gráfico seja esse da nossa extrema esquerda, né? Esse gráfico aqui, onde estou mostrando com a seta. O que a gente olha nesse gráfico? Que há uma predominância maior de pessoas economicamente ativas, né, variando jovens, relativamente jovens, de 25 a 29 anos, 35 a 39, e há uma menor quantidade de pessoas com a idade mais avançadas, certo? Só que, assim, à medida que vão acontecendo, os serviços de saúde vão ampliando nas suas esferas e nas suas especialidades, a gente começa a melhorar o padrão de vida das pessoas e elas acabam tendo uma longevidade maior, ou seja, elas acabam vivendo mais. Então, há uma estimativa de que em 2040, aqui no Brasil, a gente passe a ter esse outro gráfico, a fazer parte desse outro gráfico. Veja como ele muda a sua forma, né, geométrica. E ele muda e a gente começa a perceber que vai haver uma predominância maior de pessoas nessa faixa etária entre 60 e 65 anos, 50 e 59, e a gente vai ter uma distribuição muito maior dessa faixa etária, e isso vai ter um impacto na nossa economia, ok? Mas mais adiante eu vou mostrando por que ele vai ter um impacto maior. E em 2060, a gente vai envelhecer mais, a gente vai ter uma camada maior, né, de pessoas com idade mais avançada. Olha como o gráfico novamente muda em 2060. Então, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é o órgão destinado a fazer esse censo, a fazer essa estimativa, essa projeção e ver como é que vai ser, isso vai repercutir no número total de pessoas que vivem no país, a forma como eles vivem, vários aspectos eles vão analisar e cada item do que eles analisam, seja as condições de saúde, as condições de moradia, o acesso aos serviços de saúde, e cada item desse, em que a gente, na hora de um questionário, não sei se já tiveram a oportunidade de ter uma visita de um técnico do IBGE, mas cada situação dessa que é assinalada gera o que a gente chama de indicador. E esse indicador se reflete em cálculos que são feitos, que são realizados, para se estabelecer as ações e hierarquizar nessas ações de saúde. Então, assim, hoje, a idade mediana é entre 32,6 anos. Então, é a idade mediana da população brasileira. Em 2010, essa realidade era um pouco assim mais jovem, era de 29 anos. Então, pelas projeções do IBGE, em 2037 já estará acima de 40 anos a população, a idade média da população, chegando a 45,6 anos, a média de 45 anos, em 2060. Quais são as consequências disso? As consequências desse envelhecimento da população
além do inevitável assim, aumento desses gastos com a saúde, com as aposentadorias, você tem uma maior população que não está economicamente ativa, ou seja, ela está fora do mercado de trabalho. E, portanto, ela se torna dependente. Então, se a gente tem menos jovens e mais velhos, a economia vai ter um reflexo. Por isso que o Congresso Nacional está nessa loucura, toda hora votando essas reformas da Previdência, para começar a equiparar e fazer uma projeção futura de que muitas pessoas vão estar aposentadas, né, em assim, curto espaço de tempo. E a gente, no país, vai ter que estar preparado para abarcar essas pessoas, ou seja, para conceder o benefício da aposentadoria, para que todos possam usufruir, assim como os antepassados usufruíam. Porém, se a gente não tiver assim, um jogo de cintura e uma articulação de todos os sistemas políticos, econômicos, sociais, a gente vai ter a possibilidade de entrar num colapso, onde a gente vai ter menos pessoas produzindo e mais pessoas dependentes. Então, assim, essa redução da população implica na quantidade de pessoas em idade reprodutiva também. Em países europeus, é notório isso, que as pessoas começam a ter só um filho na casa, ou pessoas que não querem ter filho, as taxas de fecundidade são muito baixas. Tanto que quando vai alguém, por exemplo, de outro país para lá, há incentivos para que tenham filhos. Porque eles acham bom isso aí? Não. Porque eles querem que esses filhos que vão nascer se tornem economicamente produtivos para equilibrar o país, porque senão o país quebra se ele ficar só com dependentes, sem ter uma produção, né? Alguém que produza dentro daquele país. Então, assim, inclusive é necessário, assim, como eu te falei, que eles recebem os incentivos para sustentar esses idosos. E aqui no Brasil não vai ser diferente. Como a população, graças a Deus, está tendo mais acesso aos serviços de saúde, ela está envelhecendo mais, não estão morrendo tão facilmente, assim, não está tão precocemente como eu poderia explicar melhor. Então, as pessoas, graças a Deus, estão vivendo mais, mas isso vai ter um preço, porque se não há nascimentos, para que essas pessoas se tornem jovens e economicamente ativas, não tem como sustentar por muito tempo esses dependentes. Então, assim, de acordo com o IBGE, o Rio Grande do Sul será o primeiro estado aqui no país a ter uma proporção maior de idosos do que crianças de até 14 anos. Isso, assim, pertinho. Em 2029 já está com essa projeção. Em 2033, será a vez do Rio de Janeiro e Minas Gerais. E estados mais jovens, como Amazonas, Roraima, continuarão com mais crianças do que idosos. Mas eles talvez não consigam sustentar o país inteiro. Então, o que explica esse envelhecimento é a queda na taxa de fecundidade total, que reduz o número de nascimentos ao longo do tempo. A queda é observada já em todos os estados brasileiros. A gente vê isso nítido. Antigamente, as famílias eram bem mais numerosas. A gente tinha família com 7 filhos, com 8 filhos. Hoje, a gente acha um absurdo, muitas vezes, ter 4 filhos. Você pensa assim, meu Deus, como é que tem 4 filhos? Assim, a tendência é todo mundo ter um pouco menos de filho, na intenção de dar melhor qualidade de vida a eles. Porém, isso vai repercutir lá na frente dessa população economicamente ativa. Então, e todos os estados vão ser observados, porém, nos estados de Sudeste e Sul vai acontecer primeiro e depois as outras regiões vêm acompanhando. A partir daí, que a gente já fechou o que é a importância das pirâmides etárias, dessas análises que o IBGE faz, desse apanhado de dados, aí a gente começa a entender que as medidas de saúde foram implementadas, são implementadas constantemente, baseadas em todos esses indicadores, de todos esses estudos, né, esses dados gerados pela coleta que o IBGE e outros órgãos aqui no Brasil faz. Então, agora, eu vou passar um vídeo para vocês, onde a gente traz um pouco do histórico da saúde bucal no Brasil, da saúde no Brasil de modo geral. Desculpa, falei bucal, mas não é bucal, da saúde de um modo geral. Como é que se deu isso aqui no Brasil? Todo mundo tinha acesso? Sempre teve acesso, como é hoje? Como é que as coisas foram acontecendo?
E aí, por isso que a gente vai ver esse vídeo agora, e aí depois amarrar a discussão melhor, tá bom? Bem, vamos lá.
Então, vamos falar sobre os princípios do SUS, né? E que a gente já teve um apanhado geral de como é que as coisas funcionaram aqui no Brasil. A gente não tinha acesso, até que foram sendo instituídas outras leis e de inclusão social. E hoje, todo mundo, as pessoas do país, têm o direito a utilizar o Sistema Único de Saúde. E ele é gratuito, em que em outros países não são. A assistência médica não é gratuita. Ela é uma assistência financiada, a exemplo dos Estados Unidos. Eles têm o serviço, mas eles pagam por isso, suaves prestações, mas pagam. Aqui no Brasil é gratuito. Então, 3 pilares básicos foram desenvolvidos para ser chamados de princípios do SUS. Esses pilares são esses: a equidade, a integralidade e a universalidade. Nós vamos entender o que cada um deles quer dizer, tá? Então, a equidade. O que quer dizer a equidade? É a asseguração de serviços de todos os níveis, de acordo com a complexidade que cada caso requeira saúde, assim como aqueles contratados pelo poder público. Todo cidadão é igual perante o SUS e será atendido conforme suas necessidades, até o limite que o sistema pode oferecer. Equidade é assim, dá mais a quem precisa de mais. Ou seja, se eu tenho câncer e você tem uma dor de garganta, eu vou receber mais financeiro, mais assim, ajuda financeira para tratar o meu câncer, que vai requerer atendimentos de alta complexidade, como quimioterapias e tudo mais. E você, que é uma simples dor de garganta, pode ser atendido no posto. Então, nós tivemos acesso ao serviço de saúde, porém, deu mais a quem precisava de mais e menos a quem precisava de menos. Esse é o princípio da equidade. Integralidade. Esse princípio significa que cada pessoa é um todo indivisível e integrante de uma comunidade. As ações de promoção, proteção e recuperação da saúde formam também todo indivisível e não podem ser compartimentalizadas. As unidades prestadoras de serviço, com seus diversos graus de complexidade, formam também um todo indivisível, configurando um sistema capaz de prestar assistência integral. Enfim, o homem é um ser integral, biopsicossocial, e deverá ser atendido com essa visão integral por um sistema de saúde também integral, voltado a promover, proteger e recuperar sua saúde. A integralidade significa que ele vai tratar o indivíduo como um todo,
Ele não vai lá chegar só para ver a dor de garganta. Ele vai ver como é que a pessoa entra, como é que a pessoa fala, se ele vai precisar de outras ações para aquele indivíduo e não algo pontual. E o que quer dizer universalidade? Então, a universalidade é a garantia de atenção à saúde por parte do sistema a todo e qualquer cidadão. Com a universalidade, o indivíduo passa a ter direito de acesso a todos os serviços públicos de saúde, assim como aqueles contratados pelo poder público. Saúde é direito de cidadania e dever do governo, seja ele municipal, estadual ou federal. Então, o princípio da universalidade quer dizer que todos têm acesso, independente se ele é rico, se ele é pobre. Por exemplo, hoje no Brasil, todo transplante que se tenha de órgãos é feito pelo SUS. Então, não importa se é rico, se é pobre, todos têm o acesso. E isso recai sobre o princípio da universalidade, certo? Agora sim, dentre esses princípios que regem a organização do SUS, alguns vieram paralelos, apesar desses três serem os principais, mas tem outros que foram acontecendo paralelos a esse para complementar. A regionalização é um deles. O que quer dizer regionalização? A população ela deve estar vinculada a uma rede de serviços hierarquizados, organizado por região, com área geográfica definida. É um processo de articulação entre os serviços existentes, com comando unificado. A oferta de serviço ela deve ser planejada de acordo com os critérios epidemiológicos, ou seja, através da regionalização e daqueles dados que eu comentei com vocês sobre que o IBGE faz o levantamento, a gente também tem os órgãos de saúde. Lembra que nós comentamos na doença infecto-contagiosas que existem as doenças de notificação compulsória, onde a gente diz quais são as doenças que foram acontecendo em cada município, em cada região ali. Esses dados não ficam assim, porque é bonitinho fazer a notificação compulsória. Não, pelo contrário. Tudo tem um porquê para acontecer. Então, quando você diz assim, na região norte tem uma maior incidência dos casos de malária. Então, assim, as vacinas para a febre amarela, as vacinas, todo o combate à malária e tudo mais, vão ser feitos com maior intensidade naquela região. Não adianta investir, vou fazer uma vacinação em massa contra a febre amarela na Bahia. Não, porque a Bahia não tem não requer tantos cuidados, né, para esse tipo de endemia, né? Não precisa, não é área endêmica para a febre amarela. Então, não há necessidade de você fazer aquela medida naquela região. A partir do momento que a Bahia apresenta um número alto de casos de pacientes com, com Covid, ela vai ter um foco maior do que em outra região que não esteja precisando tanto, ok? Bem, hierarquização. O que é hierarquização? O serviço ele deve ser organizado em nível de complexidade crescente. Além de dividir o serviço em nível de atenção, ele deve incorporar os fluxos de encaminhamento, referência e de retorno das informações ao nível básico do serviço, que é a contra-referência. Então, por exemplo, eu trabalho hoje no CEL, o Centro de Especialidades Odontológicas. Faço a parte de prótese. Então, sou responsável pelo setor de prótese. Como é que é feito isso? O paciente vai ser atendido na unidade básica, onde ele vai fazer os procedimentos clínicos corriqueiros, né? Restaurações, extrações, adequação ao meio, como a limpeza, tudo mais. Quando aquele dentista fizer essa parte, ele vai me referenciar para o CEL. Lá na referência tem um papel que ele tem o papel de referência, no qual ele descreve o nome completo do paciente e encaminha para que seja feita a prótese do paciente no CEL. Então, ele fez uma referência. Aí, aquele paciente, vamos supor, não é o desdentado total, ele é o desdentado parcial, ele tem outras restaurações, ele tem outras restaurações, não, outros dentes, outras unidades em boca. Então, o que eu faço quando eu finalizo a instalação daquela prótese removível provisória? Eu faço uma contra-referência, devolvendo à unidade básica e informando que foi feito a reabilitação com prótese dentária. E contra-referenciando esse indivíduo à unidade básica, o colega que eu receber lá
vai fazer o seu controle periódico das ações de prevenção odontológica. Consequentemente, se algum dente precisar fazer alguma restauração, ou ele precisar fazer uma limpeza, entendeu? Ele vai continuar lá na sua unidade básica fazendo o seu atendimento normalmente. Então, aí teve um momento de referenciar e teve um momento da contra-referência, que é quando a gente devolve esse indivíduo para que ele faça os procedimentos básicos e não fique sobrecarregando a estrutura mais em nível de hierarquia, né, mais avançada. Resolubilidade. O que é isso? É a exigência de que quando o indivíduo busca o atendimento ou quando surge um problema de impacto coletivo sobre a saúde, o serviço correspondente esteja capacitado para enfrentá-lo e resolver até o seu nível da sua competência, até o nível da sua competência. Significa dizer que quando o indivíduo chega, ele não é para ser mandado voltar porque não tem o recurso ali. Ele deve ser ou referenciado para um lugar que possa absorvê-lo para a demanda que ele apresenta, ou o caso deve ser solucionado na própria unidade que ele procurou. O que não pode é o paciente sair sem uma resolubilidade do caso que ele apresenta. Sem resolver nada, simplesmente, pode ir, porque aqui a gente não tem o que fazer. Porque como o SUS ele é bem completo nesse sentido, vai ter alguma unidade, algum setor, algum departamento que possa recebê-lo para sanar as suas necessidades, caso a unidade básica não tenha competência para aquilo ali, não esteja habilitada para fazer tais procedimentos naquela situação, ok? Bem, descentralização é entendida como a redistribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre os vários níveis de governo, a partir da ideia de que quanto mais perto do fato a decisão foi tomada, mais chance haverá de acerto. Assim, o que é a abrangência de um município deve ser de responsabilidade do governo municipal. O que é a abrangência do Estado, uma região estadual deve estar sob a responsabilidade do governo estadual. E o que for de abrangência nacional será de responsabilidade federal. Antes, todos os poderes eram concentrados no âmbito federal. E aí, os recursos demoravam de chegar até que fizesse todo o trâmite burocrático, chegava com maior retardo a ajuda financeira para que o município tomasse tais atitudes. Então, com o princípio da descentralização, houve a distribuição melhor dessa verba, e o prefeito recebe uma verba para aplicar no seu município, para sanar as suas necessidades básicas apresentadas, já para o Estado e também para o governo federal. O Estado, por sua vez, também recebe a sua verba para tomar suas medidas a nível estadual e o governo federal a nível federal. Então, vamos supor, uma vacinação que acontece no país inteiro, quem toma atitude é a Secretaria, né, de Saúde federal. Já, no caso, a gente não à espera do município que ele tome sozinho essa atitude. Então, já vem da própria Anvisa e já controlando as outras esferas de governo. O estadual, do mesmo jeito, ele vai fazer sua abrangência estadual. Como o governador Rui Costa, ele instituiu que todas as escolas na Bahia fossem fechadas nesse momento de Covid. Então, ele tomou a atitude dele aqui, a nível estadual, ele coordena as ações por aqui. Então, aí, cada um tem o seu poder em mãos e também tem a sua ajuda financeira para tal. Com as construções, por exemplo, que a gente vê nessa época de Covid, onde o governador institui, você vai receber tal verba para fazer tantos leitos no seu município, né, para a prevenção do Covid. E aí ele vai e destina aquela verba para que o prefeito, né, o executivo municipal, nesse caso, faça suas devidas ações. Participação popular. Então, a participação popular foi um grande marco, foi um grande avanço que a gente teve, porque antes a gente nem tinha direito de usar o serviço. E aí a gente passa a ter a possibilidade de opinar, de também informar as nossas necessidades. Então, a participação popular é a garantia constitucional de que a população, através de suas entidades representativas, participará do processo de formulação das políticas de saúde e do controle da sua execução em todos os níveis, desde o federal até o local.
Essa participação deve se dar nos conselhos de saúde, com representação paritária dos usuários, governo, profissionais de saúde e prestadores de serviço. Outra forma de participação são as conferências de saúde, que são periódicas, e elas definem as prioridades e linhas de ação sobre a saúde. Deve ser também considerado como elemento do processo participativo o dever das instituições oferecerem as informações e os conhecimentos necessários para que a população se posicione sobre as questões que dizem respeito à saúde. Então, vamos lá, vamos ver como é que funciona isso. Então, em 1990, foi instituída a Lei 8080. Essa lei é a lei que institui o SUS. Então, a gente veio de todo um sistema de saúde conturbado, onde só tinha acesso quem tinha condições financeiras ou quem estava empregado com carteira assinada, os demais servia de filantropia, das santas casas de misericórdia que a gente vê espalhadas no país. Então, era visto assim, como a saúde sendo a ausência de doenças. Você só procurava se você estivesse doente para morrer, porque tinha que se internar. Caso contrário, você nem tinha acesso, nem ia lá, resolvia com chá em casa, com alguma coisa assim. Então, a partir de 1990, a Lei 8080 institui que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições ideais ao seu pleno exercício. Então, a saúde ela tem como fator determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, meio ambiente, o trabalho. O que quer dizer isso? Determinantes e condicionantes. Quer dizer o seguinte, se você não tem uma alimentação adequada, ela vai interferir na sua possibilidade de ficar doente, porque você vai ficar desnutrido, então ele passa a ser um fator determinante. A moradia, ela passa a ser um fator condicionante, ou seja, dependendo das condições que você vive, do seu sistema de moradia, de saneamento básico também, você pode ou não ter a doença. Então, assim, por isso que ele fala que aí, dentre esses que ele citou, tem fatores determinantes e fatores condicionantes. Então, se você está num lugar onde você não tem saneamento básico, onde o esgoto passa na sua porta, onde você não tem acesso à água encanada, você toma água de poço e tudo mais, isso aí são fatores condicionantes que podem gerar doenças porque você não está tendo acesso, né, aos serviços básicos de higiene, de infraestrutura básica para viver. O meio ambiente interfere também, se ele for poluído ou não for poluído, então passa a ser, né, um fator condicionante. O trabalho. Sem trabalho, o indivíduo não tem como ter dinheiro para comprar comida, para se alimentar. Então, é assim, por isso ele passa a ser também um desses fatores. Então, todos isso aí foram instituídos como elementos chaves de ações que a esfera federal, estadual e municipal tem que intervir para que o indivíduo entre no primeiro conceito que traz que a saúde é um direito fundamental do ser humano. Para que a saúde aconteça, esses fatores têm que ser levados em consideração. Então, por isso que a gente tem a merenda escolar, a gente tem um acesso a outros serviços de saneamento básico, onde quando você começa a ver que em algumas cidades não tem a presença de fossas, porque há uma estrutura de saneamento sendo feita subterrâneo e interligado, já com destino próprio daqueles resíduos, entendeu? Então, tudo isso, todas essas medidas, você tem a Secretaria de Obras e Infraestrutura e tudo mais, tem as moradias que são feitas para entregar Minha Casa Minha Vida, essas coisas, para que as pessoas vivam em condições mais dignas. Mas isso não surgiu à toa, isso surgiu porque a partir dessa lei foi instituída que ia ser prioridades nas ações dos governos olhar por esses indicadores, esses itens, né, esses fatores que iam implicar na melhor ou pior saúde daqueles indivíduos e na qualidade de vida, consequentemente. Já no mesmo ano, mais adiante, a gente tem a promulgação da outra lei, a 8142. Essa lei, que é o marco onde a gente tem a instituição do controle social e a participação da sociedade na gestão pública. É a hora que a sociedade entra também emitindo suas opiniões, tendo um poder de voz nessas condutas
políticas. Então, assim, há dois encontros que a gente chama de Conselho de Saúde e Conferência de Saúde. Essas duas frentes de governo, frentes de ações, são feitas de forma sistemática e periódica. Então, assim, os conselhos de saúde, eles devem trabalhar em todo o conjunto com os outros conselhos, como de assistência social, de meio ambiente. Então, cada setor, né, tem os seus conselhos. Não recebe remuneração quem participa do Conselho de Saúde. Ele tem uma função pública, estando sujeito à responsabilização criminal em vista do que se vota lá, do elástico conceito de funcionário público para o Código Penal brasileiro e civil, por improbidade administrativa, por ser considerado agente público no termo da lei. Então, você participa, mas não recebe. A criação do conselho, estabelecida pela lei municipal ou estadual, o município é que cria esse conselho de saúde. O Conselho Estadual e Municipal de Saúde se reúne regularmente uma vez por mês ou por convocação do seu presidente ou da maioria dos seus membros. Então, tanto o estadual como o municipal, eles acabam se reunindo, né, todo mês. A Secretaria de Saúde compõe o Poder Executivo, ou seja, ela executa a política de saúde que foi afirmada através desses conselhos. E o Conselho de Saúde, ele faz proposta, fiscaliza a execução dessa política, se está realmente o que eles aprovaram está sendo cumprido pela Secretaria de Saúde, pelo Executivo. Então, quem é que pode estar presente nesses conselhos? A Associação de Portadores de Necessidades Especiais, entidades indígenas, organizações religiosas, trabalhador da área de saúde, associações, sindicatos, federações, movimentos organizados por mulheres em saúde. Os conselhos de saúde ele deve ter uma ligação entre o conselho e o grupo social que eles representam. Não pode, por conta própria, exigir providência dos profissionais que estão ali. Eles vão discutir necessidades, chegar a um denominador comum e estabelecer algumas alternativas de ação, planos de ação. A partir daí, é que nas conferências de saúde que eu vou abordar, são alinhadas essas formas de ação e revistas essas necessidades reais ou não. Então, assim, a composição dele é paritária, não é uma coisa só vai ter pessoal do funcionário público, não. Ele tem 50% dos usuários de saúde, aí entra a participação popular em peso, 25% dele vem dos profissionais de saúde e 25% dos prestadores de serviço do SUS e seus gestores. Então, a gente chama isso de composição paritária, onde cada um tem sua parte. Conselho de Saúde reúne pessoas com diferentes princípios, possui regimento interno, criação de plenário e tudo mais. O Conselho Estadual, a criação do Conselho Estadual foi estabelecida pela Lei Estadual, também a 8142, integra o SUS no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde e acompanha e contribui ao fortalecimento dos conselhos municipais. Então, os conselhos municipais se reúnem, decidem e encaminham suas decisões para o Conselho Estadual de Saúde. O Conselho Estadual de Saúde, por sua vez, alinha aquelas ideias dos municípios e vê se há a possibilidade de aplicar as medidas em comum para atingir boa parte daqueles municípios ao mesmo tempo. E daí ela toma medidas a nível municipal, como aconteceu, como eu comentei, a respeito das escolas, onde o governador viu que todos os municípios estavam vulneráveis à questão do Covid, e aí ele toma a atitude de fechar as escolas todas em conjunto, e viu que não ia vincular um município ou outro pontualmente. Ele simplesmente alinhou para que fosse algo mais abrangente. Já uma Conferência Nacional de Saúde já é algo, né, que se torna mais impactante, porque ela é resultante de outras conferências realizadas a nível municipal, estadual e federal. Então, o objetivo da conferência: avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. De acordo com a própria lei, no seu artigo 1º, a Lei 8142, artigo 1º,
prevê que a Conferência Nacional de Saúde ela se reunirá a cada 4 anos, com a representação de vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. Ela é convocada pelo Poder Executivo ou extraordinariamente por esta ou pelo Conselho de Saúde. Então, agora que a gente já entendeu como é que elas se reúnem, que aí os conselhos se reúnem todo mês, o municipal e o estadual, já o federal ele se reúne a cada 2 anos, e as conferências se reúnem a cada 4, que é quando ele faz um apanhado geral dessas reuniões que foram acontecendo, né? E esse apanhado geral em relação à saúde, o que eles podem fazer, quais são as ações que possam impactar a nível nacional, e que eles vão ter que regionalizar pelo fato de não acontecer a mesma necessidade em um município ou em outro. E isso vai nortear como é que eles vão organizar as ações de saúde de um modo geral. Então, como eu comentei, que começa uma hierarquização dessas ações, desses setores, partindo desde uma atenção básica até os mais complexos, porque antes não tinha essa distribuição. Então, ficava tudo misturado. Até pararem para analisar e perceberem que, poxa, se eu investir na prevenção ou nos atendimentos básicos, eu vou evitar que sobrecarregue o sistema. Ou seja, para que um indivíduo que está apenas com uma dor de cabeça vai precisar ir direto para um hospital e às vezes, ocupar o lugar que poderia estar resolvendo o problema de uma pessoa que requer um médico mais especializado, né? Que tipo um neurocirurgião, que ele ia ter que avaliar a pessoa que está simplesmente com a dor de cabeça e não necessariamente tendo a necessidade de operar. Então, por isso, instituíram as redes de atenção básica para que aquele indivíduo pudesse ter acesso a essa né, unidade básica. A partir dali, o médico clínico geral, normalmente, viria a necessidade ou não de encaminhar, de referenciar para um com especialidade mais avançada, ou direcionar para a especialidade correta, no caso. Então, o que acontece? Foi instituído o conceito pelo Ministério da Saúde de atenção básica. Então, houve a Política Nacional de Atenção Básica. A atenção básica ela é entendida como um conjunto de ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde nos âmbitos individual e coletivo, realizado por meio de trabalho em equipe e dirigidas a populações de territórios delimitados, ou seja, desde uma comunidade até um município, inclusive, ou até alguma região. Saúde da família, assumida como estratégia prioritária, centralidade na família e direcionada para toda uma comunidade. Eles começaram a ver que quando eles implantaram as equipes de saúde da família, o foco era que o médico e toda aquela equipe conhecesse a sua comunidade mais de perto, tivessem um papel humanitário, onde não fosse simplesmente mais um número nos indicadores, mas tratasse o indivíduo com respeito e a dignidade que ele merece. Então, ele vai ser atendido não como se fosse qualquer paciente, mas sim como se fosse a Dona Maria Teixeira Nascimento. Então, ela tem um nome, ela tem uma proposta, entendeu? Ali para estar ali. Ela não é qualquer um. Essa é a proposta inicial quando se instituiu a saúde da família, que toda a equipe conhecesse o seu paciente, a sua comunidade de ação. Então, assim, observa-se uma mudança desde a norma operacional básica de 1986, em que instituiu a atenção básica como o primeiro nível. Então, é o conjunto de ações de caráter individual e coletivo, situado no primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltada para a promoção da saúde, a prevenção desses agravos e o tratamento e a reabilitação desse indivíduo. Aí, algumas medidas foram surgindo paralelo a ela. Tinha a atenção básica, já sabia que eram os procedimentos básicos, porém, viram que algumas medidas precisavam ser tomadas, então surgiu o Pacto pela Saúde. A Política Nacional de Atenção Básica se tornou mais abrangente e incorpora atributo, né, para que ocorressem as ações prioritárias na saúde. Então, a atenção básica ampliada, né, a gente tem a ampliação das responsabilidades municipais
Então, você começa a ver que controle da tuberculose. Por que controlar a tuberculose? Porque mostravam, através dos índices, daqueles indicadores que eu comentei atrás, que tinha 130 mil casos novos e 6 mil óbitos no ano. Então, assim, era algo exorbitante que precisava sanar, era um problema de ordem pública e de bastante impacto. 130 mil casos novos não é brincadeira. Precisávamos eliminar a hanseníase, porque ela fazia aproximadamente 5 pessoas a cada 10 mil habitantes. Não é possível que, se isso é uma coisa que acontece desde a época de Cristo, a hanseníase é a lepra, ainda perpetue nos anos atuais. Então, por isso as medidas de controle da hanseníase, que ela tem cura, então não faz sentido. Hoje que já descobriu a cura, já tem medicamentos, não são assim tão caros, né, tão onerosos, e a pessoa não ter acesso, não ser sanado isso, ser erradicado essa doença é inadmissível. Controle da hipertensão arterial. Então, foi visto que 20% da população adulta tinha algum problema cardiovascular, muitas vezes causado pela essa hipertensão descontrolada, e que levava a óbito 28% dessa população. Aí você tem também o controle da diabetes, porque viu que nessa faixa etária de 30 a 69 anos ela era responsável por 7,6% dessas pessoas, né, dessa faixa etária. Saúde da criança, a saúde da mulher, a saúde bucal, né? E aí depois a gente tem agora a introdução também da saúde do trabalhador, inclusive. Aí vem, no Programa de Saúde da Família, né, o PSF, a gente tem a Unidade de Saúde da Família, que é a porta de entrada preferencial ao sistema local. É o primeiro nível de atenção, integração à rede, serviços mais complexos. Recomenda-se que cada equipe de saúde bucal, fique responsável entre 600 a 1.000 famílias. 2.400 famílias no máximo, de 4.000 habitantes. Ou seja, uma média de 3.000, assim, famílias, que eles, 3.000 habitantes, que eles fiquem entre 600 a 1.000 famílias sendo responsáveis. A equipe de saúde da família ela deve conhecer as famílias no seu território de abrangência, identificar os problemas de saúde e as situações de risco existentes naquela comunidade. Se for mais tuberculose, vai vir para aquele posto mais medicamentos para a tuberculose. Se for hipertensão, vai vir mais medicamentos para hipertensão. Então, ele vai identificar, relacionar e passar para a Secretaria de Saúde Municipal, para que os recursos sejam destinados de acordo com as necessidades reais de cada comunidade. Elaborar uma programação dessas atividades para enfrentar os determinantes do processo saúde e doença. Então, não é só identificar, é estabelecer ações. Então, assim, às vezes você tem no posto as ações, hoje vai ser o dia só de mulheres e grávidas. Hoje vai ser os hipertensos. Então, foi instituído para que tivesse uma organização, porque sem organização não tinha como fazer um controle melhor. Então, quando você destina, hoje vai ser só da hipertensos, aí ele tem um controle mais apurado para ver, olha, só atendemos das 1.000 pessoas que tem, só 500 vieram nos procurar. Então, vamos ver como é que a gente faz para poder promover ações que façam com que essas outras pessoas também nos procurem. Você vê muito isso em vacinação. A estimativa era de vacinar X pessoas. Apenas 20% teve acesso. Aí começam as campanhas na televisão e tudo mais, no rádio, para chamar, para convocar essas pessoas para virem se vacinar. Senão você perde a vacina, senão você acaba tendo um adoecimento dessa população porque ela não tomou a vacina, né? E aí acaba transmitindo para outros, e aí acaba que sua função, sua ação não foi completa, não foi efetiva. Por isso que você tem que ficar analisando esses índices, esses indicadores. Devolver ações educativas e intersetoriais relacionadas com problemas de saúde identificados, a gente vê isso muito quando a equipe vai para dar palestra em escolas e na comunidade, tudo essas ações educativas e intersetoriais, porque cada especialidade, seja ele o médico, o dentista ou o enfermeiro, ele vai poder falar de alguma particularidade que foi observada naqueles dados coletados.
prestar assistência integral às famílias sobre sua responsabilidade no âmbito da atenção básica. Então, aquele indivíduo ele tem que ser tratado como um todo. Ele não pode ser lá pontual, só vou ver se ele tem hipertensão. Não. Vai ver se esse indivíduo tem hipertensão, tem diabetes, tem algum problema de saúde bucal, se ele tem algum câncer de boca, se ele tem só problema periodontal, o que acontece com aquele indivíduo, e ele tem que ser tratado como um todo. Bem, no processo de trabalho da equipe de saúde da família, a gente tem a participação social, tem a avaliação permanente dessas ações para ver se elas estão sendo efetivas ou não. Se não, ela vai ter que ser readequada no processo de trabalho, vai ter que ter uma readequação. Não conseguir atingir, não conseguir mobilizar aquelas mães para virem fazer a prevenção bucal. Então, vamos ver se a gente, na escola, faz as ações com as crianças, e aí, nessa educação para a criança, ela acaba instruindo a mãe e ela despertando nos pais a necessidade de nos procurar no posto. Então, vai ser uma readequação do processo de trabalho. Bem, a prática do cuidado familiar ampliado, intervenções na família e na comunidade, trabalho interdisciplinar em equipe. Então, a gente já viu muitas vezes que o paciente, a grávida, ela tem maior possibilidade de ter uma gengivite gravídica, então ela vai ter que ser acompanhada tanto pelo obstetra, o enfermeiro também, nessa questão do pré-natal, e a equipe de saúde bucal também vai intervir, porque já se sabe que há por problemas hormonais e também pelo fato dela se alimentar mais vezes ao dia, ela acaba higienizando e não higienizando nos momentos que deveria fazer aqueles dentes, e aí acaba aquele alimento entra em decomposição, inflama a gengiva e, consequentemente, pode gerar um quadro de gengivite ou até mesmo uma periodontite. Mas o que a gente observa muito é a gengivite gravídica e a cárie em decorrência tanto desses problemas, desses desequilíbrios hormonais, quanto da má higienização bucal. Então, assim, as ações intersetoriais, elas são ações educativas, você tem o desenvolvimento de ações focadas nos principais grupos de risco. Como é que é feito isso? Há um cadastramento e um acompanhamento dessas famílias. Então, tem a ficha A, a ficha B, uma ficha PMA2, SSA2, que eu não vou entrar em detalhes agora, que a proposta da aula era fazer um apanhado geral do que é, de como foi instituído e como é que é feita essa questão da atenção básica. Você tem uma definição desse território. Então, assim, são 600 famílias. Essas 600 famílias representam a área territorial de 500 km². Então, por isso, aí ele vai definir se ele vai precisar de uma viatura, se ele não vai ser apenas uma vila e que dá para fazer tudo a pé mesmo. Então, isso tudo vai definir de acordo com essa definição do território. Mapeamento, reconhecimento da área, priorização da solução dos problemas mais frequentes. Então, se tem mais hipertensão, vamos focar nela. Se tem mais diabetes, vamos focar nele, né, nesse tipo de doença e assim sucessivamente. O que houve de melhoria quando se foi implantadas as equipes de saúde da família? Você teve um menor número de internação, você teve uma maior cobertura vacinal, né? Porque você conhecendo as famílias é mais fácil chegar, Dona Maria, cadê? Não veio trazer ainda seu neto? E aí vocês têm uma proximidade melhor para poder convocar essas pessoas. Houve uma redução da mortalidade infantil, né? As ofertas, os procedimentos ambulatoriais acabou aumentando, porque não houve a sobrecarga nos hospitais, já que as unidades básicas já começavam a eliminar aquela dor de cabeça pontual, aquele mal-estar, ou até mesmo uma dor de dente normal, porque por cárie ele já resolveu ali, não precisou ir lá para o céu. Diminuiu a procura pelos hospitais, porque não foi para fazer uma queixa boba, realmente ia para o hospital de acordo com o que era referenciado pela unidade básica, e passaram a ter o maior acesso aos serviços, tanto os idosos, quanto aos jovens e as crianças, como a gente pôde observar no dado que houve a redução da mortalidade infantil. Existe um Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, que eles chamam de PEMAC. O que o PEMAC faz? Ele faz uma adesão
em uma contratualização, ou seja, ele faz um apanhado geral dos profissionais, dos equipamentos que tem naquele setor, do que é que ele tem de metas a cumprir, e é avaliado isso periodicamente. Uma equipe totalmente desconhecida das unidades básicas, ou até mesmo do CEL, vem para fazer a inspeção. Quando ele vem fazer a inspeção, ele quer saber se porque vem uma verba para esse aumento dessa produtividade, para promover mais condições de trabalho e para compra de equipamentos, compra de materiais específicos, e aí vem a equipe do PEMAC nos avaliar. E ela vai olhar todos esses parâmetros, ver se está batendo a meta, se a verba que veio, se foi comprada tal produto, um foto novo, né, uma cadeira nova, enfim, o que se propôs a fazer através dos planos que foram entregues à Secretaria de Saúde e que, portanto, solicitou que fosse feito o pagamento dessa verba. E aí ele vai olhar tudo isso e vai ver se ele vai fazer uma recontratualização, ou seja, realmente vocês estão cumprindo tudo isso, vamos continuar, né, essa política de acesso e da qualidade do serviço. Então, você vai continuar vindo esses recursos ou não. O objetivo desse PEMAC, né, do Programa de Melhoria do Acesso à Qualidade, ampliar o impacto sobre as condições de saúde da população e sobre a satisfação dos seus usuários, fornecer padrões de boas práticas e organização das unidades básicas de saúde que norteiam a melhoria da qualidade, né, da unidade básica. Estimular o foco da atenção básica no usuário, promovendo a transparência dos processos de gestão, a participação no controle social e a responsabilidade sanitária dos profissionais e gestores da saúde, com a melhoria das condições de saúde e a satisfação desses usuários. Aqui é uma ficha, só para vocês terem uma noção, é uma ficha imensa, mas aí não deu para trazer toda ela, mas para ver o que a gente vai respondendo e vão servir de dados para que as medidas sejam analisadas e a gente possa observar se ele está desnutrido ou nutrido, como observa-se aqui, estado nutricional. E aí, D para desnutrido, N nutrido, o dia, a data da vacina. E aí são parâmetros que a gente pontualmente, assim, é uma pessoa só, mas quando você vai avaliar 1.000 pessoas estavam desnutridas no segundo mês de gestação, a gente tem que fazer alguma coisa, entendeu? Consulta do pré-natal, tem mais de 500 grávidas que não fazem a consulta, deixa para vir só no final. A gente só pode saber isso porque tem essas fichas anotadas. E se confiar só na cabeça, é muita gente para a gente poder decorar. Então, esse sistema de informação é excelente, porque a gente consegue fazer um apanhado numa rapidez incrível, porque esses dados, uma vez coletados nessas fichas, são alimentados um sistema de informação, de informática, e aí fica tudo lá, os dados. Como quer puxar algum ou outro indicador, a gente só digita e automaticamente já vem todo o balancete de como é que está aquela área, como é que está acontecendo tal situação em cada região. Bem, o sistema de informação e saúde, que eu falei para vocês, a gente acaba tendo um momento certo de inserir as informações nesse sistema. O fato da equipe conhecer as famílias e a comunidade facilita a resolução dos problemas de forma acolhedora, democrática, humanizada e integral, como eu falei. Se ela não veio, Dona Maria não veio trazer o neto, aí tem como, Dona Maria, e aí, vamos vacinar. E aí a gente consegue, de forma acolhedora, de forma humanizada, fazer com que essas pessoas participem, que elas passam a fazer parte dessa corresponsabilidade de cuidar da própria saúde e dos seus que estão próximos. A estratégia articula-se à rede de saúde de uma forma hierarquizada e regionalizada, garantindo acesso a serviços de maior complexidade. O vínculo da equipe com a sociedade faz da estratégia um sucesso, comprovado pela maioria dos indicadores de saúde, pela expansão do programa em quase todos os municípios brasileiros, bem como pelo incentivo fornecido pelo Ministério da Saúde. Ou seja, esse dinheiro vem, e ele vem não só para a melhoria do posto, ele vem para a equipe também. Então, às vezes, a gente fica na expectativa. O PEMAC já pagou, porque periodicamente, a cada 6 meses,
Eles vêm, fazem avaliação, e se você mereceu, se você foi cooperador como profissional da saúde, e está ali imbuído né, as funções de tratar bem o paciente, de cuidar de uma forma, né, de competente aqueles casos, você contribuiu de alguma forma para a melhoria dos sistemas de saúde, você também é merecedor desse incentivo. E aí vem em forma mesmo financeira, e aí os profissionais de saúde acabam recebendo também essa ajuda financeira. Conclusão. A estratégia de saúde da família representa uma transformação do modelo de atenção à saúde, criando novas oportunidades de acesso aos serviços às comunidades mais vulneráveis, mais expostas ao risco de adoecer. Também temos o NASF, é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. O NASF ele faz uma discussão dos casos, tem um momento de se reunir toda a equipe, discutir os casos mesmo na comunidade. Atendimento conjunto ou não, interconsulta, ou seja, às vezes a gente tem uma consulta, mas precisa que o outro também dê sua opinião, porque o paciente muitas vezes ele tem várias comorbidades. Construção conjunta de processos terapêuticos, educação permanente, onde os profissionais têm que estar continuamente sendo informados, se informando, na verdade, se atualizando. Intervenções no território e na saúde de grupos populacionais e da coletividade. Ações intersetoriais, às vezes tem que envolver vários setores. A gente está ali trabalhando na área odontológica, mas também precisa que a área médica faça a sua parte para tratar o indivíduo como um todo. Ações de prevenção e promoção da saúde, discussão do processo de trabalho das equipes. Então, vamos ter que atuar, porque está tendo muitos casos de câncer bucal, mas também de diabetes, de hipertensão, e o que nós vamos fazer? Então, tem um momento de discutir o processo de trabalho das equipes. A gente vai atuar primeiro, vamos fazer uma aula expositiva, vamos a campo, vamos marcar uma escola, um salão, algum local, um salão paroquial, algum local, para fazermos as nossas palestras, para fazermos as nossas a nossa instrução à comunidade de como ela pode nos ajudar a se proteger melhor. Buscam contribuir para a integralidade do cuidado aos usuários do SUS, principalmente por intermédio da ampliação da clínica, auxiliando no aumento da capacidade de análise e de intervenção sobre os problemas e necessidades de saúde, tanto em termos clínicos quanto sanitários. O objetivo, né, do programa de saúde na escola é outro ponto que a gente vai tocar agora. É uma avaliação clínica e psicossocial, que o objetivo é identificar as necessidades de saúde e garantir atenção integral às mesmas na rede de atenção à saúde. Promoção e prevenção, que articule práticas na formação educativa e de saúde, visando a promoção da alimentação saudável, das práticas corporais, das atividades físicas na escola, educação para a saúde sexual e reprodutiva, prevenção ao uso do álcool, do tabaco e outras drogas, promoção da cultura de paz, a prevenção das violências e a promoção da saúde ambiental e desenvolvimento sustentável. Então, sobre o incentivo financeiro do PEMAC, só para ter uma ideia, quando a equipe for classificada como boa, o repasse a ela passará a ser de 60% do componente da qualidade do PAB variável, que é normalmente R$ 3.900. E quando for classificado como ótima, será 6%, em torno de R$ 6.500. E isso acaba sendo distribuído pela equipe. Okay? Os casos em que a equipe seja classificada como insatisfatória no processo de certificação, o gestor municipal deixará de receber o valor do incentivo referente a essa equipe. Então, por isso, todo mundo tem que se ajudar, para sempre ficar bem na pontuação do PEMAC, porque aí todo mundo sai ganhando, tanto o município com os recursos, quanto os prestadores de serviço também, porque acaba sobrando para eles. Nas situações em que a equipe for classificada como regular, o gestor permanecerá recebendo 20% do componente da qualidade do PAB variável, 1.300, mas a equipe terá também, mediante recontralização, assumir um termo de ajuste, ou seja, ela promete que vai melhorar, e se na outra inspeção ela não tiver melhorado ainda, ela fica sem receber de novo. Tem que comprovar com a produtividade, com a
as informações que eles vão colher, né, que os fiscais vão ver tanto da comunidade quanto verificar também se o que foi destinado de verba foi mesmo melhorado naquele posto, foi adquirido novas cadeiras odontológicas, foi adquirido um aparelho de raio-x, né? Então, impressoras, enfim, o que for acordado para a melhoria daquele setor. Exemplo de indicadores. Os indicadores, como eu falei para vocês, naquela ficha tem várias perguntas. Cada pergunta daquela representa um indicador. Então, o que vamos observar? Média de consultas médicas para menores de 5 anos, monitoramento, proporção de crianças com baixo peso ao nascer, proporção de crianças menor de 1 ano acompanhado do domicílio, cobertura de crianças menor de 5 anos de idade no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, o SISVAN. Então, tudo isso, quando está digitado no sistema, é muito fácil da gente pedir. Solicitou ali, ele já baixa os dados todos e a gente já tem o número real mesmo das pessoas envolvidas, né, dos pacientes. Saúde da criança, desempenho, média de atendimento, da puericultura, proporção de crianças menores de 4 meses com aleitamento exclusivo, proporção de crianças menores de 1 ano com vacina em dia, proporção de crianças menores de 2 anos pesadas, média de consultas médicas para menores de 1 ano, e por aí vai. Isso são só exemplos de indicadores. Então, saúde da mulher, desempenho, proporção de gestante cadastrada pela equipe de atenção básica, média de atendimento pré-natal por gestante cadastrada, proporção de gestante que iniciaram o pré-natal no primeiro trimestre, proporção de gestante com pré-natal em dia, proporção de gestante com vacina em dia, razão entre exames citopatológicos do colo do útero na faixa etária de 15 anos ou mais, monitoramento, proporção de gestante acompanhada por meio de visitas domiciliares. Então, acontecem as visitas, mas tem que catalogar ali, não é para ir apenas e não anotar, não. Então, os principais programas de atenção à saúde são saúde da criança, do adolescente, do adulto, da mulher, atenção pré-natal, parto e puerpério, saúde do homem e saúde do idoso. Bem, tem um vínculo estabelecido para esses princípios acontecerem, tem a equidade, que nós comentamos, dá mais a quem precisa de mais, uma participação social, a organização dos fluxos, né? Tem que estar tudo hierarquizado direitinho, uma longitudinalidade, ou seja, aquele acompanhamento. Em 2010, a gente tinha X casos, em 2036, estamos reduzindo esses casos em tantos por cento, ou aumentando em tantos por cento. Então, esse é o acompanhamento longitudinal. É ver ao longo dos anos o que está acontecendo com aquelas medidas. Elas estão sendo efetivas ou não? Centralização na família, para que a gente passe a conhecer as famílias mais de perto, que a gente passe a, de alguma forma, humanizar essas ações. Bem, como é que é composta essa equipe de saúde da família atual? Ela é formada de um médico, normalmente um clínico geral, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, agente comunitário de saúde, que normalmente é um morador, é uma exigência do governo, que ele seja um morador dessa unidade básica de saúde e o bairro, né? Então, esteja ali. Cirurgião dentista, auxiliar de consultório dentário, olha que vocês entram também. E o técnico de saúde, de higiene dental. Aqui é um gráfico comparando como foi importante essa implantação dessas equipes de saúde ao longo dos anos. Olha como tudo que está aqui ó, em azul, mais intenso, representa 75% a 100%, né, de implantação nesses municípios. E a gente traz aqui um dado importante, atual, de que estamos assim, bem abrangente mesmo. Os desafios dessa atenção básica. Os resultados positivos de algumas experiências municipais sugerem a potencialidade de mudança no modelo assistencial. Contudo, isso dependerá da manutenção de incentivos financeiros federais, adequada política de recursos humanos permita a fixação de profissionais de saúde e proporcione a satisfação no trabalho. Por que se fala isso? Porque, às vezes, pega um profissional que ele não é daquela região e, vocês vai entrar, a gente não vê muito isso no meio civil, mas no meio militar vê. Muitas vezes
O indivíduo acaba de sair, principalmente com homens, acaba de sair da faculdade, aí é recrutado para o serviço militar obrigatório. Aí aquela pessoa é destinada para a fronteira do Brasil com a Venezuela, entendeu? Então você vai, mas não é o local de origem. Então aquela pessoa, aquele profissional, ele já vai triste, ele já não tem o mesmo desempenho, porque ele começa a sentir o reflexo de você se desanimar por não estar no seu ambiente, não estar com as pessoas que você ama, não estar próxima à sua cidade natal. Ampliar a formação de médicos generalistas, por isso que vieram aquela história dos mais médicos e tudo mais, reconhecendo a medicina da família e da comunidade como especialidade pelo Conselho Federal de Medicina. Política de formação profissional e de educação permanente adequada, o desenvolvimento de suas amplas atribuições em atenção primária à saúde. Então, o desafio é esse, é pagar melhor aquele profissional para que ele tenha condições financeiras de bancar ou bancar uma educação permanente, uma especialização, uma atualização, ou, na medida do possível, pelo menos, implementar alguns cursos que possam ser pagos pelo próprio Ministério da Saúde. Além de iniciativas municipais competentes para enfrentar a diversidade existente no país e para implantar políticas intersetoriais promotoras de saúde. Aqui mostrando uma unidade de saúde, né, ribeirinha de embarcação, mas tem aqui consultório odontológico, consultório médico e tudo mais. E também a instituição do PSF noturno. Então, se chegar aqui hoje em Eunápolis, no céu aqui abre à noite. A proposta é que o indivíduo não precise parar de trabalhar para ir para as enormes filas do SUS. Então, ele pode ter um acesso noturno nas suas unidades. Quem acolherá esse paciente na unidade de saúde da família? Né? Os ARCs, a auxiliar de enfermagem, médica, enfermeiras, guardas, administrativa, auxiliar de limpeza, todos os profissionais envolvidos. Incluo aí também os dentistas. Como é que você vai fazer quando você tem um caso de urgência? Manter a tranquilidade e a calma. Se paramentar corretamente e ir atender o paciente. Não é para ficar assim, porque assim, quem vê cara, aqueles outros, quem vê cara não vê AIDS. Então, na realidade, você deve tratar todo o paciente como se ele fosse potencialmente contaminado e contaminante. Então, você tem que se prevenir. Você vai colocar toda a sua paramentação e tratar o paciente com educação, mas tem que ter tranquilidade e calma para poder fazer todo o atendimento de forma adequada. Esse paciente, quando ele chega na unidade de saúde da família, normalmente tem um líder que designa as ações. Quem é esse líder? Normalmente é um enfermeiro que é responsável pelo posto. O trabalho vai acontecer em equipe, porque às vezes envolve mais de um profissional, e tem que ter essa organização mesmo de atendimento. Senão vira um mangue, ninguém quer atender, fica aquela confusão. Então tem que todo mundo participar. Então, assim, a estratégia de saúde da família foi voltada para uma humanização dessa assistência, desenvolvendo um trabalho de equipe interdisciplinar, onde não tem o melhor que ninguém, tem cada um olhando a sua parte, para melhor atender aquele indivíduo de forma integral. Então, vamos passar um videozinho para que vocês saibam mais ou menos como é que funciona a atenção básica, tá?
Então, assim, eu trago algumas discussões, algumas questões aqui para reflexão e discussão. Então, assim, eu quero que vocês respondam para poder me entregar na outra terça-feira. Não é essa agora no início de maio, tá? Na próxima. Vocês vão me entregar. Você sabe como está estruturada a atenção básica no seu município? Identifique dados relacionados à cobertura populacional da saúde da família no seu município. Você conhece alguma unidade de saúde da família? Como se dá o seu contato? Por procura espontânea ou por procura ativa dos serviços? Quais são as atribuições dos agentes comunitários de saúde? Então, eu quero que vocês façam isso aí para poder me entregar, ok? O segredo da vida não é ter tudo o que você quer, mas amar tudo o que você tem. Eu estou ansiosa para encontrar vocês de novo, para que a gente possa dar continuidade ao nosso curso e que a gente possa voltar diferente, voltar com um olhar mais sereno sobre essa situação toda que a gente está passando. Acredito que quando a gente retornar, a gente vai retornar direto para as práticas e vamos ter muita prática para vocês não ficarem deficientes nesse aspecto, mas eu estou assim contando os segundos, porque são aulas, são outras etapas que a gente vai precisar cumprir, mas que eu tenho certeza que vocês vão sair muito preparadas, tá? Tenham uma boa quarentena, espero que passe rápido e que tudo fique bem.